Trazer um assunto importante hoje para a discussão dos nossos ouvintes aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, que é a questão da maioridade penal. Consternados com o caso do médico do Guarujá, que foi vítima de um adolescente de 17 anos que roubou pertences de valor da família e depois atirou sem dó no peito desse médico muito querido na região de Tatuí. Os ouvintes da Rádio Bandeirantes têm nos provocado a essa discussão e ampliação do debate aqui na nossa programação. Ontem, Thaís e Cláudio Humberto, quando eu saí aqui do Jornal Gente, eu passei pelo Facebook da Rádio Bandeirantes e vi uma infinidade de comentários dos nossos ouvintes sobre esse tema que nós abordamos no programa aqui. E desprezando as mensagens mais violentas, aquelas que têm xingamento, há uma cobrança da população por uma mudança da maioridade penal. Ninguém mais aguenta acompanhar notícias de casos como esse e o desfecho da impunidade. A delinquência juvenil sendo premiada com novas chances, novas oportunidades para esses bandidos voltarem a delinquir. Passou da hora do Congresso Nacional se debruçar sobre assuntos interessantes, parar de perder tempo com discussão que não vai levar a nada, como muitas que nós discutimos diariamente aqui, porque estão pautadas no Senado e na Câmara Federal. Esse é um assunto do Congresso. Claro que o apoio de governadores, prefeitos, presidente da República é fundamental para que esse assunto possa andar em Brasília. E não tem andado. Nos próximos dias eu vou trazer para vocês, estou preparando um levantamento, até vou para Brasília amanhã para terminar esse levantamento sobre a quantidade de propostas que nós já tivemos nesse sentido. Pelo que eu apurei até agora, todas elas estacionadas, algumas delas até descartadas no Congresso Nacional. Argumentos que são usados para balizar esse assunto. Primeiro deles, capacidade de entendimento do crime. Quem tem 16 anos pode votar para presidente da República, pode votar para governador, deputado, senador, prefeito, vereador, pode participar da escolha dos governantes. Se tem discernimento para votar, tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Qual adolescente que você conhece hoje nessa faixa etária aí dos 16, 17 que não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado? Ou pelo menos que é errado matar alguém, que é errado assaltar o objeto de valor de alguém. Então esse argumento, que é o principal da legislação brasileira para adotar a maioridade penal aos 18 anos, cai por terra nesse mundo de tecnologia abundante que nós vivemos. Pesquisas mostram que a população defende, e a maioria esmagadora da população defende a redução da maioridade penal, mas os projetos estão estacionados, mais uma vez ação de minorias, que conseguem aí, de alguma forma, barrar a discussão séria dessa questão. Outros países, Thaís, comparação que a gente sempre faz. Vamos lá, países mais ou menos iguais aos nossos. O Chile tem uma legislação parecida com a do Brasil, porém lá as internações daqueles adolescentes que se envolvem em infrações podem chegar a 10 anos. Aqui, 3 anos. Você ouviu ontem o procurador do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que está acostumado a lidar com esse tipo de assunto, dizendo que não passa de 9 meses quando o delito é grave, quando o crime é muito grave. A média não passa de 9 meses de internação. Qual é a punição que tem para esse adolescente que tira a vida de alguém, que subtrai um produto de uma vítima com violência, com grave ameaça? Argentina, 16 anos, a partir dos 16 anos já pode ir para a cadeia. Há uma discussão no Congresso argentino para reduzir para 15 anos. Vamos ao mundo desenvolvido para saber como que nós podemos lidar com esse assunto nas nações mais ricas do mundo. Estados Unidos não tem limite, não ratificou a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. A partir dos 12 anos podem responder como adultos, inclusive a penas de prisão perpétua e pena de morte. No Canadá, para delitos graves a partir dos 14 anos, a única exceção é que a pena de quem tem menos de 18 anos não pode ser maior do que a de um adulto, mas a pena é livre também para quem comete um crime a partir dos 14 anos. Inglaterra, 15 anos já pode ser preso, 10 anos já tem responsabilidade penal por lá. Na França, da igualdade, da fraternidade, da Revolução Francesa,
13 a 18 anos, responsabilidade penal. Até os 16 anos tem um limite. Depois disso, fica a critério do juiz aplicar a sanção àquele que comete um crime grave. Por fim, na Rússia, 14 anos, a partir dos 16 anos para outros delitos. Na Alemanha, 14 anos de idade começa a responsabilidade penal, assim como na Grécia, Escócia e Portugal. E aí, nesses países, tem um critério interessante que merecia um debate mais aprofundado, que nós vamos ter ao longo dos próximos dias aqui na Rádio Bandeirantes também, que é um estudo para avaliar o discernimento de acordo com o crime. E aí você baliza, porque obviamente tem determinados crimes que são mais graves, outros são mais leves, e dá para você, então, adaptar ao discernimento que aquele menor tem. Por fim, últimos 2 argumentos aqui para passar a bola para o Cláudio Humberto e para a Thaís, que tem outros assuntos também para destacar na abertura do Jornal Gente. O argumento de que cadeia não recupera ninguém para manter a legislação como ela está. Psiquiatras forenses explicam que há sujeitos irrecuperáveis. Infelizmente, tem gente que não pode mais voltar ao convívio em sociedade porque é um perigo. É motivo isso para mantermos a legislação do jeito que está, falar que a cadeia não recupera ninguém, que o sistema penitenciário é um problema? Ora, vamos ser honestos aqui na abertura do Jornal da Bandeirantes, gente. De quem não é a primeira reação quando noticiamos aqui que um criminoso foi preso? Duvido que não seja ufa, um menos à solta aí para, de alguma forma, ameaçar a minha família e tornar a minha vida mais insegura. Vamos ser realistas, vamos trazer aqui o sentimento que todos nós temos quando recebemos a notícia que um bandido perigoso foi capturado. Não importa qual a pena, importa que ele está lá, segregado da sociedade, porque não tem como viver em sociedade, já mostrou isso. A reincidência do caso desses menores irrita um pouco, né? Causa uma frustração, uma sensação de insegurança jurídica que é péssima. Uma sensação de impunidade que só alimenta o desejo daqueles que querem continuar no mundo do crime. E por fim, o sentimento do coitadismo. Esse, para mim, é o pior. Vejam o exemplo das Olimpíadas. Jovens brasileiros que saíram da favela, que saíram do nada, sem oportunidade e buscaram com esforço e dedicação superar todos os obstáculos que são colocados na vida. Todos nós temos obstáculos. Claro que para alguns esses obstáculos são muito menores. Quem tem a oportunidade de nascer numa família estruturada, com dinheiro, classe média, viagem internacional, tudo fica mais fácil. Mas não é por isso que jovens da periferia vão entrar no mundo do crime, e o exemplo está aí, no pódio brasileiro. Quantos exemplos, Rebecas, tivemos aí na Olimpíada de Tóquio, trazendo pra gente como esses jovens superaram as dificuldades. São muitas histórias ricas, é óbvio que um investimento social facilitaria muito a vida e nações ricas experimentam esta situação de uma maneira muito mais confortável. Mas isso não pode ser explicação para uma lei atrasada, que em alguns casos até é motivo de opiniões preconceituosas sobre jovens carentes. Precisamos mudar esse quadro punindo esses adolescentes que nada mais são do que bandidos. Um sujeito que pega uma arma aos 17 anos, assalta uma família e, sem reação da vítima, atira de maneira fria e calculista em relação a um médico que estava passeando na sua hora de lazer, precisa ser punido como bandido. Enquanto essa legislação não mudar, enquanto esse pensamento não mudar, vai ter revolta por parte da sociedade que não entende essa legislação atrasada que nós temos. Cláudio, Thaís, me dediquei um pouquinho mais a esse assunto hoje, porque tá na garganta aqui esse grito dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, acompanhando as mensagens ontem nas nossas redes sociais. Eu preparei essas informações aqui para ampliar o debate sobre a redução da maioridade penal. Bom dia, Cláudio.